Esquemático dos vídeos sobre as orientações para estudo bíblico na perspectiva cristã católica. Diferentemente do método linear e popular de se começar a estudar a Bíblia no início, a partir do Gênesis até o fim, o Apocalipse, na perspectiva cristã tem que se começar pelo Evangelho, o meio da Bíblia, tendo em vista que ele é o centro de nossa fé. Assim atestam as seguintes passagens: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como se vê em João 14, versículo 6, ou toda a Escritura fala de mim, como se vê em João capítulo 5, versículo 39. Depois de ler o Evangelho, passar para estudos em blocos sobre a lei, porque tem muita coisa que se repete. A lei é o Pentateuco, os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e depois os profetas, e depois os Atos dos Apóstolos. Por fim, isso por conta da doutrinação seca e segura, e outro, os Atos dos Apóstolos, por conta do dado histórico da formação da igreja. Por último, os livros sapiensais, porque muitos são até poéticos, são mais orientações não tão incisivas como a lei, mas são orientações pertinentes para o dia a dia. A Carta dos Apóstolos também, do mesmo modo, apesar da Carta dos Apóstolos ter muita orientação segura, mas ela tem uma linguagem poética e ela visa orientar os cristãos em seus atos no cotidiano também. E, por fim, o Apocalipse, que é um livro à parte e tem de ser estudado com muito cuidado. Depois que é católico, estuda a história da igreja e a história dos santos, né? Que também tem questões cotidianas. Na história da igreja tem um esquema que é feito para distinguir a igreja católica, para orientar a visão da igreja católica, que é a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja militante encontra sua previsão na passagem pregar o evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16, versículo 15. A igreja padecente é quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Tem isso em Lucas capítulo 9, versículo 23. E a igreja triunfante é a igreja da missa, o memorial da paixão de Cristo, que espera a ressurreição. Mas já na missa você tem uma participação, mesmo que indiretamente, na ressurreição. Isso por conta que na paixão de Cristo, quando ele estava encerrando seu sacrifício, ele virou para o bom ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso em Lucas 23, 42, 43. Então, a missa é, por princípio, a visão da igreja triunfante. Ela tem outras características, né? Mas a sua principal é ser o memorial da paixão de Cristo em vista da ressurreição. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste cálice, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Mas na Bíblia, Cristo, nessa paixão, a gente já tem a visão do paraíso. Depois nós passamos a fazer um exemplo de como fazer um estudo bíblico a partir do Evangelho.
Nós pegamos o Evangelho de Marcos, por ser o mais antigo, e o segundo mais antigo do Novo Testamento. O primeiro é a Carta dos Apóstolos, a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e nós vemos passo a passo, desde o início, primeiro o batismo do Senhor, que vai evocar o Gênesis, por conta que no Gênesis é que houve a queda do Adão e Eva, que Cristo veio pagar essa dívida, como diz São Paulo, né, para ressurgir. Nós vemos Gênesis, e o batismo foi nas águas com João, que relembra logo o primeiro capítulo do Gênesis, que fala: a terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois tem a passagem do dilúvio com Noé, que Deus declara no capítulo 6, versículo 17: eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tem sopro de vida debaixo do céu. Cristo imerso nas águas e a presença do Espírito Santo vem resgatar a dívida do castigo dos malfeitores, aqueles malfeitores que tinham feito Deus vir o dilúvio e purificar as pessoas de bem. Depois as águas aparecem no Êxodo, na divisão do Mar Vermelho, aparece em Meribá, quando Moisés de novo, o povo revoltou porque ele estava passando sede, ele tocou a rocha, isso em Números capítulo 22, versículo 20 e 22. Aqui dá para fazer um longo estudo bíblico, já dentro do Evangelho, e rememorando o Antigo Testamento nos seus inícios. Depois nós temos a tentação de Cristo no deserto, isso lá em João, que vem rememorar que Cristo não se sucumbiu às provocações do diabo, enquanto Adão e a mulher se sucumbiram. Isso veio reafirmar esse resgate que é constante na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 15 a 17. Depois nós vemos uma característica principal de Marcos durante todo o livro, ele realçar a autoridade de Jesus e os milagres. Os milagres vêm corroborar para que Cristo seja reconhecido como o Salvador. Isso que Marcos quer fazer. Logo no início do Evangelho nós vimos, Marcos vem falar de João e João vem relembra a parte de Malaquias e Isaías, que fala: uma voz clama no deserto. Depois aqui vem uma parte entranhada de milagres, algumas discussões, mas nós destacamos a questão do sábado, os discípulos que comiam no sábado, e o sábado quem fizesse alguma coisa no dia de sábado, mesmo seja uma coisa boa, segundo os fariseus, o livro não fala isso, ele é digno de um castigo. Quando Deus o instituiu no Gênesis, Deus não falou em castigo, só falou que ele abençoava, foi o dia que ele descansou. Mas em Números conta, Números capítulo 15, versículo 32 a 35, conta que certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado, e ele foi condenado a ser apedrejado. Depois nós vimos a escolha dos 12, mais na frente Cristo vai fazer um paralelo de que os 12 virão julgar as tribos de Israel, né? Das tribos de Israel nós lembramos de José, a história de José, a nós particularmente, acho que várias pessoas
relembra a história de Cristo, né, que foi rejeitado pelos judeus, tudo, mas voltou para salvar. Isso é importante, que Cristo vai julgar as 12 tribos de Israel, mas haverão pessoas que serão salvas. Cristo era judeu, Cristo era da tribo de Judá. Aí depois que nas parábolas é que vem a doutrina, são poucas as palavras, e a doutrina que nós separamos logo a primeira palavra do semeador, por ser algo bem forte na Bíblia, né? Tinha até uma festa da colheita que nós não falamos lá no livro, mas uma colheita grande é sinal de bênção, isso em Levítico, capítulo 25, versículo 20 a 21. No sétimo dia não podemos deixar. Sabe o que? Eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. Então, aqui indica que a colheita é uma bênção de Deus. E se instituiu até uma festa lá em Êxodo, a festa da colheita, que é junto com as das cabanas. Hoje, uma memória longínqua aqui no Brasil é as festas juninas, que se tornou mais uma festa popular do que uma festa religiosa. Aqui tem as passagens de onde Cristo assim falou, e da doutrina, ele foi o primeiro reação, o primeiro mandamento de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo, nessa passagem, ele vai receber toda a lei e os profetas se resumem nisso. Ele pega a renúncia, nós já vimos, se alguém quiser vir para mim, cumprir os preceitos pelo coração e não pela tradição. Esse povo honra-me com os lábios e não honra com o coração. Isso é uma passagem de Isaías, repetida por Marcos, capítulo 7 a 13. O cuidado com as riquezas, a humildade, sinal da fé, a cananeia, o óbolo da viúva. Quem estiver estudando o livro de Marcos, chega-se até aqui, e o próximo estudo nosso será sobre a paixão de Cristo, que, como vimos na passagem das palavras, das atitudes de Cristo em relação ao sábado, inclusive ele fala, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Ele foi acusado de blasfêmia, que vai reverberar lá no seu julgamento, onde ele vai ser crucificado. Boa tarde a todos.